gostaria de convidá-los a que abrissem a Bíblia, Colossenses capítulo 3, verso de número 8. Colossenses capítulo 3, verso de número 8. Diz assim o texto da palavra do Senhor: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. E vou também fazer a leitura na tradução revista e corrigida, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Nós estamos no último dia do ano, aliás, nas últimas horas do mesmo. Aconteceu um milagre tecnológico no carro enquanto vínhamos para cá. Falamos com gente do futuro, porque os filhos da irmã Arlete estão na Alemanha. E a Alemanha já celebrou o Ano Novo há algumas horas. Então, vindo para cá, ligamos no zap, no vídeo, e vimos aquelas pessoas que já estão no ano de 2018. E nós estamos ainda no ano de 2017. Então foi passado falando com o futuro. Mas isso são apenas fusos horários. Mas todo fim de ano é tempo de limpeza. E eu me lembro bem quando eu era pequeno, quando a minha mãe me levava para o centro de São Paulo, para a rua 7 de Abril, Conselheiro Crispiniano, principalmente na véspera de Ano Novo. E lá dos escritórios, as pessoas que trabalhavam ali picavam papéis, que eram aqueles papéis que já venceram, papéis de 5 anos que não precisavam mais armazenar. E eles então, lá das janelas dos prédios, não sei se os irmãos mais experientes se lembram disso, eles jogavam aqueles papéis picados, e nós íamos por todos aqueles prédios, uma chuva de papel picado. Era uma coisa interessante, eles jogavam e faziam, limpando os armários, e aquilo me deixava extasiado. Eu pequeno, eu falava, olha, está chovendo papel. Mas na verdade é que o Ano Novo muitas vezes exige limpeza. Limpeza dos armários, limpeza das escrivaninhas, limpeza das áreas de trabalho, limpeza que as donas de casa fazem com seus guarda-roupas, onde tiram roupas que já não servem mais, roupas que vão doar, que vão presentear, coisas que estão apenas a ocupar espaços, porque coisas novas do Natal foram presenteadas, roupinhas de criança que ficam pequenas. Como é gostoso começar, por exemplo, a escrever em cadernos novos quando somos estudantes. Não sei se os irmãos tiveram essa experiência, mas eu me lembro bem quando mamãe ia até a papelaria, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos do primário. No meu tempo existia primário, hoje em dia são outras nomenclaturas. Mas então já comprava os cadernos todos, eram 4, 5, 6 cadernos. E a mamãe comprava aqueles plásticos que eram quadriculados azuis, ou então aqueles plásticos azuis mais transparentes. E então era dia de colocar tudo na mesa, e ela encadernava um por um, deixando tudo em ordem. Comprava uma dúzia de lápis, comprava lápis de cor, comprava apontador, borracha, tudo novo. E como dava prazer escrever no caderno novinho. A primeira folha a gente escrevia direitinho, mas na segunda e terceira já era garrancho normal
de todos os dias, mas a primeira folha de cada caderno era coisa especial. Eu acho que ainda tenho guardado um caderno meu daqueles tempos. Os do Daniel não, porque o Daniel já fazia o garrancho desde a primeira folha. Mas o Daniel, meu irmão, não foi o senhor não, meu irmão Daniel, meu irmão chama Daniel também, então o Daniel já caprichava já desde a primeira folha. Mas hoje nós também falamos nesta mensagem sobre jogar coisas fora, despojar-nos de coisas que não precisam mais estar conosco. São coisas que devem sair dos nossos corações, de nossas mentes, de nosso cotidiano. E que coisas seriam estas? Estão no texto que nós lemos. E eu vou seguir a tradução, revista e corrigida, apenas pelas nomenclaturas, mas que significam a mesma coisa. A primeira coisa que nós devemos deixar e jogar fora da nossa vida é a ira. A ira é aquela nossa raiva contida, aquele mal-estar, aquele nosso aborrecimento diário, pequenos aborrecimentos que estragam tudo e destroem o decorrer do nosso trabalho, nos aborrecem, nos fazem ficar com problemas com família, tiram a paz do nosso coração, e nós devemos jogar a ira fora, porque a ira, ela, além de ocupar espaço no nosso coração e na nossa mente, ela não vem de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Irai-vos e não pequeis. Ora, como que eu posso irar e não pecar? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irar-se momentaneamente é absolutamente humano. Mas armazenar esta ira no coração é absolutamente pecaminoso. Por isso, nós devemos jogar a ira fora e trocá-la pela gratidão. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é fácil, não é uma atitude fácil sermos gratos ao Senhor por tudo que nos acontece, mas com a graça dele seremos capazes de tirar o veneno da raiva e encher o nosso coração de ternura. A segunda coisa que devemos jogar fora, que fique em 2018 e que não, ou melhor, que fique em 2017 e não siga para 2018, é a cólera. Esta cólera não é a doença, esta cólera é a gota d'água, é a explosão da ira, aquela situação que faz a panela explodir, que nos coloca em confronto com uma pessoa, com um colega, com um chefe e, quiçá, com o próprio cônjuge ou com os próprios pais. Então, raras vezes, com ovelhas, com pastores, com diáconos, com irmãos em Cristo. Às vezes, uma briga de trânsito é o suficiente para fazer a nossa vida ser ceifada. Pessoas hoje, certamente, desta hora em diante, no trânsito, algumas não chegarão em casa, porque através da cólera explodirão, agredirão e também serão agredidas. Uma discussão no ônibus, uma palavra torcida que destrói uma amizade de longa data. Nós devemos deixar a cólera para fora e, em lugar dela, nós podemos aplicar a prudência, como diz Provérbios, capítulo 26, verso 17: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Aquele que se envolve naquilo que não é seu, numa situação alheia, e toma para si algo que não lhe pertencia,
faz com que o descontrole tome conta da sua vida. E não raras vezes, meus irmãos, nós trocamos a paz do Senhor no nosso lar pela guerra e pela batalha da sociedade do lado de fora. As batalhas políticas, as batalhas do esporte, as batalhas econômicas, as batalhas sociais. E ao invés de fazer da nossa casa um recôndito de paz, nós nos tornamos uma caixa acústica que reverbera toda a guerra do lado de fora. Lembremos-nos, meus irmãos, de José do Egito, quando ele, agredido pela esposa de Potifar, que queria adulterar com ele, veio contra ele com toda a sua sedução, ele percebeu que a situação era insuportável e fugiu. Nós também fujamos daquela situação que fará com que a cólera exploda. Já dizia o meu saudoso padrinho Luiz de Carvalho: a noite é boa conselheira. Entre um dia e outro existe uma noite onde nós podemos consultar no travesseiro a prudência, a vontade do Senhor e não tomar decisões que não são as melhores. Outra coisa que deve ficar do lado de fora é a malícia. Como o nosso mundo é malicioso. Nós vivemos o império das coisas plásticas e das coisas que se enviam às toneladas. Mensagens de Ano Novo, creio que os irmãos, mensagens particulares de pessoas foram poucas. Os irmãos devem ter recebido toneladas de vídeos prontos, toneladas de mensagens faladas prontas, toneladas de textos escritos por terceiros prontos. E as pessoas pensam que estão saudando, quando na verdade estão terceirizando o seu próprio relacionamento. Eu já tenho dito que eu prefiro 1000 vezes uma linha escrita com o seu coração, mesmo que com pouquíssimas palavras, do que uma tonelada de mensagens que não vieram do seu coração. Eu quero ouvir você. E há nesses vídeos de zap e essas coisas todas, vídeos de criancinhas pequenas dançando as danças mais ridículas, imorais, indecentes, sem ter a menor noção do que estão fazendo, porque o nosso mundo vive a malícia. Tudo é levado com intenção jocosa e maliciosa. Fala-se com segundas intenções, contam-se anedotas de duplo sentido, fazem humor sarcástico, sensual, malicioso e falando a respeito da vida alheia. Meus irmãos, tudo isso é danoso para a vida de um cristão. Isto não é vida para nós. O pastor Norberto mandou-me a foto de uma Coca-Cola, onde estava lá a gravura de um travesti que é famoso nos dias de hoje, entuchando os consumidores, dizendo algo mais ou menos assim: vocês vão ter que me suportar. Enganam-se. Eu não preciso beber Coca-Cola. Eu não tenho que consumir o que o diabo manda que eu beba. Eu não tenho que me vender aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho direito a escolher as coisas do Senhor. Mas o que acontece é que muitas vezes, sem juízo de valor, nós deixamos a TV invadir a nossa casa, nós deixamos os vídeos invadirem a nossa casa e a malícia invadir a nossa conversa, e de repente a nossa casa, a nossa família, a nossa amizade, o nosso convívio está vendido à malícia. A malícia não vem de Deus, e a malícia é brecha que abrimos ao inimigo. Às vezes é apenas a aparência do mal, porém 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 22 diz o seguinte: abstende-vos de toda aparência do mal. Outra coisa que tem que ficar para cá e não ir para lá é a maledicência.
Isso é uma desgraça em nossa vida e deve ser picado em pedacinhos irrecuperáveis, pois não servem para nada de bom. O que é maledicência? É falar mal. Falar mal, comentar coisas ruins a respeito de tudo e de todos, abastecer a mente e o coração de conversas que não apenas não edificam, mas que geram e extraem toda a maldade sobre os defeitos dos outros, sobre os pecados das celebridades, sobre os problemas do pastor, dos membros, dos oficiais da igreja, do chefe da empresa, as mazelas dos cônjuges. Está na hora de colocarmos uma privacidade naquilo que é dos outros e naquilo que é nosso. Está na hora de nós usarmos a nossa boca apenas para as coisas que edificam e não para as coisas que demolem. É o que diz Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E especificamente palavra torpe, que seriam elas? As palavras torpes são os palavrões, são os termos sarcásticos, são as coisas que derrubam, as coisas que denigrem, as coisas que ferem, que destroem. Esses dias um jornalista da TV Globo, no interregno, numa entrevista, reclamou de um taxista ou de alguém que estava num carro lá fora buzinando, e ele fez comentários racistas que não estavam no programa, mas foram filmados, e alguém, um ano depois, para provavelmente alguma vingança pessoal contra o jornalista, soltou nas redes, e ele foi demitido da emissora depois de décadas de trabalho por causa de uma palavra torpe dita impensadamente. Quantas palavras torpes têm destruído relações e vidas das pessoas? Se um gravador, se o seu aparelho de celular gravasse a sua conversa em casa, gravasse a sua conversa dentro do carro, gravasse a sua conversa com seus amigos, você teria vergonha de exibi-las publicamente? Se a sua resposta for sim, é necessário repensar o tipo de palavras que saem de sua boca, porque há alguém que nos vê todos os dias, mesmo sem ter uma câmera na mão. É Deus. E há um outro também que nos vê, é o diabo, e ele sabe muito bem como armar arapucas, onde nós certamente caímos todas as vezes em que ele nos prepara esse tipo de armadilha. Diz o texto de Tito capítulo 2, verso 8: use de linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de nós. Então, meus irmãos, que tal nós limparmos o nosso armário do ano, tirando todas estas coisas que não prestam? Vamos pegar um saco de lixo e enchermos este saco de lixo de toda ira, de toda cólera, de toda malícia, de toda maledicência, de toda palavra torpe. Vamos amarrar bem isto e jogar fora, e trocar pela graça de Cristo, que pode nos dar não uma agenda nova, mas pode nos dar uma vida nova na presença gloriosa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Fiquemos